Juristas discutem a legalidade da gravação do dono da JBS, Joesley Batista, com o presidente Michel Temer. Por causa da baixa qualidade do áudio, a própria defesa do presidente Temer defende a necessidade de perícia para saber se o material foi manipulado. São quase 39 minutos de conversa em que o presidente fala pouco. O suficiente para a Procuradoria-Geral da República solicitar e o Supremo Tribunal Federal determinar a abertura de inquérito para investigar a conduta do presidente. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, diz que não há ilegalidade nas provas gravadas por Joesley Batista. Essa prova é válida para o processo penal. O que prescinde, o que necessita de autorização judicial é a interceptação telefônica, a interceptação telemática, que são o fluxo de dados, e a escuta ambiental, que não pode se confundir com uma gravação entre os interlocutores, que foi o caso do presidente Michel Temer e o presidente da JBS. Mesmo assim, todo o material deve passar por uma perícia detalhada, inclusive a pedido da própria defesa de Michel Temer. A única forma de checar se houve edição ou qualquer tipo de adulteração na conversa entre o empresário e o presidente. Todo áudio, independente dele ser nítido ou não, é possível de ser manipulado. Independente de você ser a interlocutora, a pessoa que foi gravada, você tem que solicitar uma perícia, porque você não tem conhecimento se ele foi distorcido à vontade daquela pessoa que quer te prejudicar. Os juristas acreditam que a defesa do presidente deve questionar não só a legalidade da prova, mas a qualidade e também o conteúdo ideológico da conversa entre o presidente e o empresário Joesley Batista. As gravações teriam sido feitas no dia 7 de março, antes mesmo da autorização das chamadas ações controladas, conduzidas pela polícia e pelo Ministério Público. Esse é mais um ponto polêmico, segundo esse professor de direito criminal e processual. A partir do momento em que nós temos a captação ambiental de uma conversa no ambiente privado, quando uma das pessoas, um dos interlocutores não tem essa ciência, isso pode confrontar com uma garantia constitucional do direito à vida privada e do direito à intimidade. Por essa razão, certamente a validade vai ser questionada pela defesa do presidente. De acordo com juristas, a condução do diálogo tem a intenção de incriminar o presidente. Vai se tentar demonstrar que, na verdade, como o delator já foi à procura do presidente, sabendo aquilo que ele queria obter do presidente para ter nas mãos esses elementos, ele teria induzido a conversa em todos os momentos para que o presidente pudesse, em determinado momento, dizer algo que ele pudesse usar em seu próprio benefício depois. A diferença entre as primeiras informações sobre a gravação da conversa entre o presidente Temer e o empresário Joesley Batista, divulgadas pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal o Globo, e o conteúdo real das gravações, chamou a atenção. A bomba foi detonada às 7h30 da noite de quarta-feira, nesta nota exclusiva do colunista Lauro Jardim no site do jornal O Globo. Dono da JBS grava Temer, dando aval para a compra de silêncio de Cunha, dizia o título. O texto afirmava que o presidente havia sido gravado em um diálogo embaraçoso e que, ao saber que o empresário estava dando a Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro uma mesada na prisão para ficarem calados, Temer incentivou. Tem que manter isso, viu? Pouco depois, um plantão da TV Globo reforçava a denúncia. A notícia foi repercutida por todos os telejornais e sites do país. Na manhã de quinta-feira, reunido no Palácio do Planalto com os ministros mais próximos, Temer avaliou as gravações, que estavam sob sigilo de justiça e foram vazadas pelo colunista do Globo. O Brasil aguardou com apreensão o pronunciamento do presidente, marcado para as 4 horas da tarde. Temer qualificou a nota como conspiração e anunciou a decisão. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Hoje, a jornalista Vera Magalhães, ex-ombudsman do jornal Folha de São Paulo e colunista de política do Estado de São Paulo, destacou em seu comentário na Rádio Jovem Pan.
Pois bem, uma vez divulgados os áudios, não há essa literalidade, não há este aval do presidente da República. Eu não estou com isso dizendo que o Temer não cometeu vários crimes em série ali a partir daquela conversa e outros que podem vir à tona a partir da divulgação dos outros elementos probatórios da delação do Joesley Batista. E os nossos ouvintes estão um pouco perplexos diante do que eles ouviram durante 25 horas, que era o conteúdo desses áudios, e o que eles ouviram por conta própria depois. A colunista expressou a impressão que grande parte do público teve de que o diálogo entre o empresário e o presidente Temer é inconclusivo. Eu queria falar assim, que grande parte do público teve de que o diálogo entre o empresário e o presidente Temer é inconclusivo. Eu queria falar assim, dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Estou no meio. Também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, sim. Na manhã dessa sexta-feira, editoriais e especialistas concordavam em que a situação do presidente ainda é delicada, mas apontavam também que o teor da conversa, gravada por meio de um flagrante armado, deixa muitas dúvidas no ar. Com o título A Hora da Responsabilidade, o editorial do jornal O Estado de São Paulo afirma que a crise é resultado de um encadeamento de atitudes imprudentes e que a consequência é a instabilidade permanente que trava a urgente recuperação do país e joga as instituições no torvelinho das incertezas, ambiente propício para aventureiros e salvadores da pátria. O editorial conclui: resta demandar que a Constituição não seja rasgada ao sabor das conveniências daqueles que lucram com o caos. Pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Estou no meio. Também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, sim. Na manhã dessa sexta-feira, editoriais e especialistas concordavam em que a situação do presidente ainda é delicada, mas apontavam também que o teor da conversa, gravada por meio de um flagrante armado, deixa muitas dúvidas no ar. Com o título A Hora da Responsabilidade, o editorial do jornal O Estado de São Paulo afirma que a crise é resultado de um encadeamento de atitudes imprudentes e que a consequência é a instabilidade permanente que trava a urgente recuperação do país e joga as instituições no torvelinho das incertezas, ambiente propício para aventureiros e salvadores da pátria. O editorial conclui: resta demandar que a Constituição não seja rasgada ao sabor das conveniências daqueles que lucram com o caos. A Folha de São Paulo, no editorial Na Tormenta, observa que, certamente confidencial e sibilina, a conversa não parece, todavia, constituir a devastadora peça de evidência que se imaginava inicialmente. E pede o esclarecimento mais célere dos fatos, por parte de todos os envolvidos, para que se equacione a crise de governabilidade em que mergulhou o país. Para o jurista Ives Gandra, a conversa, pela forma como foi gravada e pelo que foi dito, é frágil como prova. Primeira linha de defesa é verificar a autenticidade do áudio.
que muitas vezes não se olha. Segundo, não há nenhum comprometimento direto do presidente. Entende? Qualquer julgamento precipitado, entende, pode fazer as distorções que nós tivemos de 24 horas de informações que não correspondiam exatamente à realidade. Agora, uma investigação tem que ser feita em profundidade, inclusive sobre essa empresa, inclusive sobre a empresa. E nós vamos agora ao vivo a Brasília conversar com a repórter Cristina Lemos, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Cristina. Na condição de investigado, como é que agiu Temer depois desse primeiro dia pós-delação? Boa noite, Adriana. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. A Folha de São Paulo, no editorial Na Tormenta, observa que, certamente confidencial e sibilina, a conversa não parece, todavia, constituir a devastadora peça de evidência que se imaginava inicialmente. E pede o esclarecimento mais célere dos fatos, por parte de todos os envolvidos, para que se equacione a crise de governabilidade em que mergulhou o país. Para o jurista Ives Gandra, a conversa, pela forma como foi gravada e pelo que foi dito, é frágil como prova. A primeira linha de defesa é verificar a autenticidade do áudio, que muitas vezes não se olha. Segundo, não há nenhum comprometimento direto do presidente. Entende? Qualquer julgamento precipitado, entende, pode fazer as distorções que nós tivemos de 24 horas de informações que não correspondiam exatamente à realidade. Agora, uma investigação tem que ser feita em profundidade, inclusive sobre essa empresa, inclusive sobre a empresa. E nós vamos agora ao vivo a Brasília conversar com a repórter Cristina Lemos, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Cristina. Na condição de investigado, como é que agiu Temer depois desse primeiro dia pós-delação? Boa noite, Adriana. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, a sexta-feira foi de silêncio aqui no Palácio do Planalto. E silêncio de várias formas, inclusive porque a partir de hoje estão proibidos protestos na Praça dos Três Poderes por decisão do governo do Distrito Federal. O presidente Michel Temer passou o dia trabalhando, saiu daqui do Palácio do Planalto. Olha, a sexta-feira foi de silêncio aqui no Palácio do Planalto. E silêncio de várias formas, inclusive porque a partir de hoje estão proibidos protestos na Praça dos Três Poderes por decisão do governo do Distrito Federal. O presidente Michel Temer passou o dia trabalhando, saiu daqui do Palácio do Planalto há menos de 15 minutos e também trabalha em silêncio, principalmente para recuperar apoio no Congresso. Conseguiu reverter o afastamento do PPS de Roberto Freire e agora, há menos de 15 minutos, e também trabalha em silêncio, principalmente para recuperar apoio no Congresso. Conseguiu reverter o afastamento do PPS de Roberto Freire e agora à noite ele assinou a medida provisória do Fundo Rural, fazendo um aceno definitivo para a numerosa e poderosa bancada ruralista no Congresso para que eles apoiem a reforma da Previdência. À noite ele assinou a medida provisória do Fundo Rural, fazendo um aceno definitivo para a numerosa e poderosa bancada ruralista no Congresso para que eles apoiem a reforma da Previdência. Presidente que também sancionou aquele programa de recuperação da dívida dos estados, considerado um trunfo desse governo. Portanto, Temer insiste em manter uma certa normalidade, um aspecto de governabilidade na sua gestão. Temer passa o final de semana em Brasília sem compromissos oficiais. De Brasília, Cristina Lemos.